gravando na nuvem. Boa noite. Tá gravando? Pronto, já tá gravando aqui, por segurança. Estou me certificando, uma vez que aqui não tem segundo take, é um só. Boa noite a vocês que estão assistindo aqui a mais um debate da 16ª edição do Panorama Internacional Coisa de Cinema. Hoje a gente traz aqui um debate com o pessoal da Competitiva Baiana. Serão 2 curtas-metragens e um longa-metragem que a gente vai discutir aqui. E antes da gente começar o debate, eu novamente agradeço as pessoas presentes aqui assistindo, aos realizadores e realizadora, a Carol presente também aqui nesse debate. O Panorama, esse ano, tem aqui um script específico sobre o Panorama. Ele é um projeto que tem apoio financeiro do Estado da Bahia, através da Secretaria de Cultura e da Fundação Cultural do Estado, FUNSEB, pelo programa Aldir Blanc Bahia, via Aldir Blanc, que é direcionada pela Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo do Governo Federal. Bom, espero que todo mundo esteja bem. A gente já está nesse nível de normalidade, entre aspas, que não é tão normal, mas a gente acaba se adaptando a essa questão de debates virtuais, de conversas virtuais. É importante a gente salientar essa diferença em relação a outras edições do Panorama e também pontuar esse desejo que todos estejam bem, psicologicamente, fisicamente, com seus familiares em casa e se protegendo, né, que é o mais importante durante esse período tão delicado que a gente está vivendo com essa pandemia. Bom, eu vou apresentar aqui, primeiramente, as pessoas presentes, os realizadores e realizadoras que estão presentes para fazer esse debate. Bom, serão 3 filmes que a gente vai discutir, acho que é um termo um pouco formal demais, vai conversar sobre, né? Maratonista de Quarentena, uma animação, dirigido por Eduardo Tosta e Carol Azevedo. Além disso, Tempo de Pipa, dirigido por Breno Silva e Marvin Pereira. Breno, o ator do filme, está presente também. Neo Gibá, documentário Neo Gibá, Música que Transforma, dirigido por George Walker e por Sérgio Machado. O George está aqui presente. Então, assim, quando eu pensei essa pauta desse debate durante os últimos dias, e uma coisa que me vinha à mente era essa questão, que é sempre algo que nos debates que eu medio no Panorama surge, porém, nessa ocasião foi um pouco diferente. Eu vou explicar. A gente sempre, nas reuniões de pós-curadoria, a gente tenta encontrar, dentro dos casamentos, entre os filmes, uma linguagem, um diálogo que possa justificar, não seria esse termo, mas que possa ilustrar melhor a proposta daquela sessão que aconteceria com o cinema lotado no Glauber. Então, assim, justamente para ter esse diálogo entre os filmes e causar um debate que possa também produzir esse diálogo. E uma coisa que me moveu em observar os 3 filmes é a questão de que as 3 obras, elas falam de construções artísticas. A música em 2 delas, o instrumento em 2 delas e a animação cinematográfica, que é uma das minhas paixões dentro do cinema. E, assim, a gente observa esse tipo de união entre os 3 filmes e ele é muito pontual. Quando escolhemos, por exemplo, a animação Maratonista de Quarentena para compor essa sessão, de início soou como um filme que era deslocado, mas depois que eu observei melhor, não é, porque, assim, é um filme de esforço artístico também. Então, a gente pensa num poeta, num rapper, numa pessoa que toca, uma cantora dentro de uma comunidade, da Suarana, é isso, Breno? Onde você vive, é uma pessoa que sobrevive nesse tempo de arte, em que a arte é tão menosprezada. Um poeta, um rapper que cria a sua música através da sua realidade. A gente tem um grupo de músicos de uma das orquestras mais conceituadas da Bahia e do mundo, eu posso dizer, Neo Gibá. E os personagens presentes naquele local passam por suas dificuldades, e o filme consegue ilustrar isso muito bem. E na animação, Eduardo e Carol, eu vou começar esse debate perguntando a vocês dois, porque eu já posso puxar a pergunta a partir do que eu falei agora. Então, dentro da construção artística de um filme de animação,
que é também um esforço, da mesma forma que nos outros dois filmes que vão compor essa sessão possui. Eu queria perguntar a vocês, nesse sentido, durante o ano de 2020, período em que a maioria dos meses nós ainda estamos em quarentena, deveríamos estar ainda, mas enfim, já há uma flexibilização, já há, em alguns aspectos, as pessoas já encarando essa saída. Porém, vocês construíram essa animação em um momento em que não havia como construir cinema se não fosse de um modo confinado. Seja os curtas que eu vi que foram filmados em apartamentos por poucas pessoas. Porém, a animação ainda é um mercado, ainda é um tipo de cinema que é ainda mais individual. A pessoa cria, a pessoa ela pode dublar a própria filme, que é o caso de vocês, ela tem que renderizar sozinha, tendo uma boa máquina, tendo um bom hardware, né, para usar um termo nesse sentido. Eu queria perguntar a vocês dois, nessa criação, as dificuldades que vocês passaram nesse sentido e como é pensar no filme como sendo uma resposta ao período de quarentena. Boa noite. Eu não sei se Eduardo quer começar a falar, mas eu acho que eu posso começar e você pode arrematar. Primeiramente, eu queria agradecer, né, pela participação, né, no festival. E, enfim, sobre o processo criativo, ele começa, no caso do maratonista, né, especificamente, ele começa muito como uma documentação ilustrativa de como a gente vinha vivendo esses primeiros dias, né, de quarentena. Porque a pandemia ela existe, mas a quarentena não. Então, ele retrata muito esse período de quarentena em que nós nunca estivemos nessa situação e a gente ficou, né, sem saber o que fazer, e todo dia a gente inventava coisas, e quando eu falo a gente, eu, Eduardo, você que está assistindo, a gente ficou muito perdido, né, e está preso dentro de casa. E aí a animação em si, ela começou como uma documentação de ilustração dentro da rede social, e aí as pessoas sugeriram, né, que a gente, no meu caso, eu comecei ilustrando, sugeriam tarefas e atividades que elas faziam durante o seu período de quarentena. Então, ela é um reflexo muito do que essas pessoas estavam vivendo além da gente mesmo. E aí, no caso dessa animação, primeiro eu queria discordar, né, sobre o fato de animação ser cada vez mais individual. Eu acho que pensar dentro dessa perspectiva acaba atrapalhando muito o mercado e o desenvolvimento do mercado de animação, principalmente aqui na Bahia. O que eu tenho visto nesse espaço que a gente vive é que a pandemia ela proporcionou com que esse mercado ganhasse mais espaço por conta da questão de isolamento. Vejo muitos conhecidos que trabalham com animação e com ilustração e que têm se favorecido, vou usar a palavra favorecido porque, enfim, a situação permitiu com que o trabalho home office, né, se sobressaísse. E aí, muitos dos estúdios no Brasil e fora do Brasil, eles têm aceitado artistas de fora de sua região. Então, tem muita gente que está se envolvendo cada vez mais, assim como coletivos aqui em Salvador e estúdios que têm se fortalecido, né? E essa questão da lei Aldir Blanc, ela deu mais espaço, inclusive, para grupos independentes no mercado de animação baiano a começarem a desenvolver seus projetos de série, né? E aí eu trago aqui, por exemplo, a Sanhaço Filmes, que é uma produtora de estudantes da UFBA, que está desenvolvendo série, e a gente tem Mantra Filmes aqui na Bahia, tem a Estandarte, que está trazendo o primeiro festival, né, internacional de cinema de animação na Bahia. E, enfim, eu acho que a animação, ela, se for correr para esse lado da individualidade, ela não vai se desenvolver. E a gente percebeu isso, né? Maratonista de Quarentena, ele foi um primeiro filme que eu e Eduardo fizemos, mas a gente já estava envolvido com outro grupo de amigos para desenvolver um outro roteiro de animação, que é o Norma. E esse grupo, ele se formou com 4 pessoas no começo da pandemia, que ficaram, né, nesse período meio que perdido, sem saber o que fazer, trancado dentro de casa. Então, a gente começou a trabalhar nesse projeto de animação
esse grupo que começou com 4 pessoas que nem se conheciam e continuam sem se conhecer pessoalmente por conta da pandemia. A gente está desde abril trabalhando juntos e somos 12 pessoas hoje, né? No caso, a gente está trabalhando nos nossos projetos. Então, a animação, ela existe e vai continuar existindo quando a gente começar a entender que a arte ela é feita em coletivo. E aí, deixa espaço aí para Eduardo dar um arremate, porque senão eu vou me prolongar muito para falar de animação. Eu vou voltar um pouquinho para o período de quarentena mesmo, né? Foi um período de muitas nuances. Eu olho para o maratonista com o passar dos meses e eu vejo o quanto ele consegue ser atual ainda hoje, mas que realmente naquele momento em que ele foi feito, em maio, eu acho, realmente estava tudo muito confuso. Então, era uma avalanche de informações que a gente estava recebendo, era uma avalanche de metas que a gente queria criar todos os dias para cumprir. Então, eu acho que é um filme também que se voltou a falar um pouco dessa confusão e necessidade que a gente acabou criando com o tempo de se manter sempre em atividade. E aí eu fazendo o paralelo à maratona, né, de atletismo. E é um filme também que eu queria trazer a questão da saúde mental, que foi debate e tomou uma relevância muito maior, né, em 2020. E também eu queria falar sobre isso, né, que às vezes a gente trabalha essa ideia de que tá tudo bem não fazer nada, mas tudo de uma maneira muito rasa, né? A gente não parece que a gente reproduz o discurso de que tá tudo bem a gente aproveitar o nosso tempo não fazendo nada, mas na hora que a gente coloca em prática, a gente está sempre se sentindo culpado, e isso uma punição muito, muito severa, né? Com a gente mesmo, com a gente. E quando eu digo a gente, eu estou falando aqui, nessa mesa de criadores e artistas e tudo mais, mas que acaba reverberando a médicos, advogados, a pessoas com suas profissões mais formais ou informais também. E era isso realmente que a gente queria tratar naquele tempo. E reiterando um pouco o que Carol falou da individualidade da animação, né? Eu trabalho com Carol, inclusive eu já queria trazer esse assunto, que eu trabalho com Carol no NeoGibá, no programa. A gente produz conteúdo de audiovisual para o NeoGibá. E foi o primeiro filme que a gente conseguiu criar junto. E eu nunca me senti tão próximo dela, no sentido de criação mesmo. Então, eu pelo menos, enquanto roteirista e diretor, muito mais do live action, né, de estar ali no contato humano, de set de filmagem, eu senti uma aproximação muito grande dela, ainda que a gente tivesse feito o filme todo remotamente, que era como a gente conseguiria executar ele naquele momento, mas foram tempos de criação em que houve muita troca, então é algo que acaba entrando um pouco em conflito, né? Quando a gente fala que a animação é muito individual. Eu entendi, eu acho que o que você quis dizer, na verdade, na execução, né? De cada um tá ali meio que no seu isolamento, né? Até a gente, enquanto roteirista de live action mesmo, é um momento de isolamento que é muito desgastante pra gente. Mas, assim, foi um momento de muita troca, então eu estava sempre com ela, tipo, virando noite ou dando pitaco e aí entra em outro detalhe que, como a ficha técnica é só eu e Carol, né, para todas as funções, tipo, a gente sempre dava pitaco em uma coisa, em uma ilustração, em uma animação, aí eu acho que isso deveria entrar, isso a gente precisa cortar, aí o desenho de sonho, não sei o quê, e realmente também aproveitando para falar sobre a produção em casa, né, tipo, a gente também foi privilegiado no sentido de ter equipamento, de eu ter um bom microfone para fazer os sons diegéticos de que estava aparecendo na imagem, de conseguir dublar. Isso também acabou se expandindo para a nossa série, né, As Aventuras de Phil Bill, que foi uma outra série que a gente criou de animação que também fala do período de quarentena, né, de um garoto e um gato vivendo em confinamento ali junto, que a gente também fez todo essa dublagem, esse som, tudo em casa, né, remotamente com a equipe do Mandioca Studio, que é esse coletivo que acabou se criando durante a pandemia. Mas eu acho que eu respondi. Eu estou me prolongando demais. Tranquilo, a gente volta ainda a falar. Eu quero abordar agora nesse ponto um contato, uma pergunta direcionada a Breno e Marvin.
acerca do Tempo de Pipa. Foi um dos curtas que eu assisti durante o período de curadoria com a equipe, e a mensagem do filme, a ideia do filme, a construção dentro da música, a passagem de locais, a passagem de cenários, a letra rimando com o que a gente está vendo na expressão do Breno e também da Suede cantando junto, as vozes em unissono. Eu me lembrei, assim, só para um contexto rápido, eu me lembrei que eu sei que o Breno ele é poeta, então eu me lembrei do Sarau da Onça, que foi que o Vinícius Elisiário fez há 3 ou 4 anos, e ele fez depois o Rebento, e durante o debate do Rebento eu falei com ele sobre esse filme anterior. Bom, só trouxe esse exemplo agora porque a pergunta ela pode parecer semelhante nesse sentido, porque na ocasião em que eu perguntei sobre a construção da poesia do Sarau dentro do filme Rebento, teve uma coisa curiosa de falar da construção poética também. E aí eu lembrei disso durante o filme e deixei anotado aqui só para citar mesmo, mas eu abri a pergunta com essa lembrança minha, porque são 2 filmes que me tocam bastante, O Tempo de Pipa e o Sarau da Onça, porque eu sei que são feitos por pessoas ligadas à poesia, eu sei que são feitos por pessoas que estão tentando levar esse tipo de arte mais à frente, e a minha pergunta, eu fiz esse preâmbulo para preparar essa pergunta para Marvi e Breno, para justamente saber a união entre a poesia como um modo de resistência, um modo de trazer uma mensagem direta sobre a sua realidade, sobre a vida que te cerca, e juntar isso ao cinema. E, da mesma forma, com uma estrutura, eu não sei se posso usar o termo videoclíptica, porque pode soar um pouco diminuir, mas não é o caso. A ideia não é trazer isso desse modo, porque é cinema também, sabe? É uma forma de cinema. É um vídeo que se resume a uma música, mas a mensagem é tão pulsante, tão forte, que acaba resvalando, assim. Foi uma das coisas que eu trouxe na reunião assim, com o pessoal, era essa ideia de que o filme ele acaba construindo isso. Me aluguei um pouco na pergunta, não era a minha intenção, mas eu queria que vocês falassem os dois sobre isso, Breno e Marvin, essa união da música, da poesia e essa estrutura tão direta de a própria música ser o filme. Olá, boa noite a todos. Boa noite ao Panorama, esse encontro tão grande, né, e gratificante. Eu vou falar um pouco sobre a construção da poética, né, e aí vou deixar para a Marvin falar um pouco mais sobre a parte técnica, né, do audiovisual. Então, Tempo de Pipa surge a partir das minhas inquietações. Tempo de Pipa no sentido do poema, né, do cru ali, da palavra crua. Das minhas inquietações enquanto jovem negro, morador de periferia, né, sou nascido e criado na Sussuarana, como João Paulo citou aí, considerado pelos jornais e pela polícia um bairro muito violento de Salvador, né, sendo que eles também são causadores disso. Enfim, eu vivenciei e vivencio as cenas e situações muito violentas, tanto comigo quanto as pessoas próximas a mim. Infelizmente, perdi vários irmãos e isso também é um gás para a minha construção da poética de Tempo de Pipa. Então, é refletindo nessas dores, a caminhada até aqui, que me desperta me dá esse gatilho para escrever, para construir Tempo de Pipa, né, que despertou a vontade de soltar para o mundo. É fruto dessas reflexões que dá raiz ao Tempo de Pipa. Tempo de Pipa, eu costumo dizer que Tempo de Pipa é um olhar para o passado, porque eu falo, né, daquele costume quando eu era criança, de empinar pipa. Eu costumo dizer que Tempo de Pipa é olhar para o passado a partir do futuro, porque eu acredito que o futuro ainda é o agora, sabe? É o que está acontecendo. Então, para o jovem preto, para o jovem negro da periferia, mesmo o futuro sendo agora, para ele está muito distante, entende? Porque antes de projetar o futuro, a gente acaba morrendo de várias formas, né? Morrendo repentinamente, ou a gente vai morrendo aos poucos, com tantas coisas acontecendo de um. Enfim, e aí eu terminei a letra, enviei para a Suede,
já convidando ela para produzir algo, para participar do poema. Ela aceitou o trabalho em si. E aí eu cheguei a alguns amigos produtores, falei com o Marvin, ele aceitou, abraçou a proposta, e a gente começou a fazer, começou a pensar. E aí é isso, a gente juntou, né? Juntei com a Suede, ela é cantora, compositora, eu sou poeta, e a gente juntou isso num filme que ficou belíssimo, né? E a gente conseguiu unir de uma forma muito agradável e acho que coerente. Eu acho que é isso. Marvin, por favor. Olá, boa noite. Engraçado, né? Porque quando a gente começou esse processo do filme, a gente ficou se questionando o que era que ele seria, assim, né? Porque ele era um material que unia diversas linguagens, né? A gente tem a poesia, tem a música, o cinema. Então, o que é que viria disso aí? Viria um curta, viria um clipe, viria um híbrido experimental, né? Que a gente, no cinema, a gente tem colocado isso nessa categoria. Mas, realmente, assim, acho que uma das nossas grandes inspirações era realmente que esse filme ele se passasse como se fosse um videoclipe, assim, sabe? A gente tem um momento cantado com a Suede, mas que é aquele momento que dá aquele ban, assim, também, né? Que é o momento meio que respiro, enquanto vem a poesia e tal. E a gente se baseou muito em transformar esse trabalho, que ele passasse dessa forma, assim, como se ele realmente fosse um videoclipe. E aí foi isso, o Breno chegou com essa proposta para a gente. Ele já estava com o texto pronto, já tinha conversado com a Suede, que é uma pessoa incrível, assim, que a gente já tem alguns trabalhos juntos realizados. E a gente estava nesse processo, realmente, né, querendo todo mundo trabalhar junto. A gente estava nesse período quase começando, assim, essa loucura toda da pandemia, de ter que realmente todo mundo ficar dentro de casa e tal. E aí foi quando a gente juntou essa rede de amigos aqui que estavam aqui entre Cachoeira, né, para fazer umas imagens aqui, aí Breno lá em Sussuarana, gravando algumas imagens lá. E aí foi quando a gente reuniu, uniu isso tudo. A gente fez duas versões, uma versão que está no YouTube e outra versão que a gente acabou submetendo para mostras e festivais de cinema, que é essa versão que vai estar aqui no Panorama. E é meio que isso, assim. Jorge, a resposta de Breno, ela me dá uma ponte para eu perguntar a você sobre a construção do filme sobre Anel de Bar. Fiquei muito tocado pelo filme, as histórias individuais de cada personagem, elas são exibidas em momentos de fala, de trazer a cada situação pessoal. E dois personagens, né, que são os irmãos Nascimento, né, Ingrid e Yuri, eles ilustram justamente como um exemplo assim de como a música pode transformar aquelas vidas. Foi o que o Breno falou sobre isso, como a arte pode transformar aquilo e trazer aquela realidade de uma forma a sair desse modo de vida que pode ser uma vida ceifada, que pode ser justamente essa ideia de que essas vidas não podem se encerrar sem trazer essa diferença. E quando o Breno falou sobre isso, acabou me atinando a minha pergunta a você inicial, o contato com as comunidades, primeiramente com a orquestra, junto ao Sérgio Machado, e a proximidade com os bairros onde eles viviam, o bairro onde é Paripe, o bairro onde mora Uri e Ingrid. Como foi esse contato inicial? Escolhê-los como protagonistas, entre aspas, assim, eu não diria, acho que eu vou corrigir isso, não são protagonistas, escolher como as pessoas que têm essa convida o espectador, a audiência, a seguir por aqueles caminhos. E uma coisa que eu achei muito tenra é que o Yuri, ele é muito tímido, muito silencioso, muito introspectivo, e isso acaba sendo a fala dele no filme. A gente fica esperando que ele fale, termine com uma fala, mas acaba não tendo, mas isso acaba não sendo algo negativo. Eu só trouxe esse comentário porque foi o que me encantou bastante. É uma pergunta também, mas você pode começar falando, por favor, Jorge, sobre esse adentrar na vida de Yuri e de Ingrid, que também é um adentrar na vida de todas aquelas pessoas. Sim. Bom, eu quero começar também agradecendo pelo convite, estar aqui. Estou muito à vontade de ver já os filmes de vocês, não? Acho super empolgante o que vocês contam, então quero muito, uma pena não ter visto, não, para poder falar aqui juntos. Que vocês também, acho que o Eduardo e a Carol estavam trabalhando no Givá, então já conhecem bem. Então, sim, foi uma experiência bom, muito particular, não? Porque Sérgio, ele é diretor, ele é baiano, eu sou venezuelano,
E o Neo Jibá está baseado no sistema de ensinança da música, da música como na transformação social, a arte como transformação não somente musical, mas de vida, que é um sistema que se chama El Sistema, não? Que está na Venezuela, que é muito forte e que foi um pouco exportado pelo mundo. E o Neo Jibá está baseado nesse sistema venezuelano de música que eu conhecia bem, né? Mas, bom, eu sou venezuelano, como já falei, mas tenho um tempo aqui morando no Brasil, minha mulher, minha companheira é baiana, então tenho uma ligação muito forte com Bahia, e já tinha trabalhado com o Sérgio, a gente decidiu de fazer o filme junto, né? E, e se para falar, o grande desafio foi justamente tentar fazer um filme um pouco diferente, não somente porque a gente, quando estava fazendo justamente como a gente vai fazer esse filme, que fizemos algumas entrevistas com os garotos, com os meninos, com a orquestra, já tem muitas reportagens feitas sobre o Nojibá, acho que já tem muita coisa audiovisual feita, não? Então todo mundo já tinha quase um discurso preparado, não? Ah, não sei o que, Nojibá mudou minha vida, comecei a tocar violino, não sei o que, e virava interessante, mas um pouco mecânico, um pouco já a gente tinha visto isso, não? E justamente Yuri e sua irmã, ele não falava nada, não? Mas ele tinha uma coisa tão digna, tão bonita, não? Uma dignidade, quando ele apresentou a família dele, recebeu com tanto carinho, com coração aberto, né? Então a gente entrou nessa comunidade de Paripe de um jeito tão bonito, não sei como falar, não? Um pouco um clichê do povo baiano, mas é uma coisa tão bonita, tão realmente bonita, carinhosa, aberta, que foi muito natural. Então a gente realmente pegou ele como guia, não? Que quase um guia silencioso, não? Que não fala, não? Só com seus também tinha uma naturalidade de frente da câmera. Ele muito tímido, mas ao mesmo tempo estava super tranquilo diante da câmera, não? E a família dele também, não? Que não é fácil, não? Sobretudo quando está fazendo documental, não? Que precisa ter uma câmera frente a você, filmando a sua vida cotidiana. É complicado, não? Então, ele realmente não tinha nenhum problema, certo? Era um ator nato, mas um ator silencioso, né? E justamente a gente achou esse um ângulo bem bonito, bem diferente, esse silêncio quase para falar da música, não? Ele só fala quando toca, quando tá você sua vida mudando com a música, não? Então é um filme que a gente tentou justamente poeticamente, justamente tentar dar esse toque poético, não só um documental informativo, não? Que informa do programa, que informa. Claro que a gente precisa da informação, porque muita gente não conhece, que é um programa tão legal, que realmente transforma vidas de muitas pessoas, que ajuda muitos meninos, que realmente é um programa importante, não? De social, de educacional e musical no Brasil e na Bahia. Mas a gente também queria dar esse aspecto poético, justamente, não? De essa coisa que não se fala, né? Da música, dessas crianças, jovens, que como eles vivem essa música, como toca eles descobrindo isso na Europa, tocando em grandes teatros. Então, a gente, nesse ponto, que isso é um filme mais delicado, diferente, não? Que é um documental tradicional de informação, mais cinematográfico, claro. Sim. É isso. Fazendo esses ciclos de perguntas, então eu vou direcionar agora para o Eduardo e para a Carol, falar um pouco da animação novamente. Eduardo, Carol, houve em 2016, se não me engano, uma mostra aqui em Salvador dos filmes do Marão, um animador carioca, e ele falou uma coisa que o Eduardo disse agora, uma palavra que também foi dita numa conversa pessoal que eu tive com ele, que era a criação dos sons diegéticos, os sons dentro do filme. E assim, para quem está vendo o debate e quer saber rapidamente, diegese é justamente o som que está dentro do filme, o som interno, né? Você ouve passos, é o som diegético. Se você ouvir uma música externa, não é um diegético, a não ser que seja música tocada no filme. Então, para resumir, a diegese é justamente essa ambientação. E na animação é um desafio muito maior, a criação desse som diegético, né? Eu já vi vídeos de criações de passos com ferramentas ou coisas de trovões, que é bem conhecido do rádio, as coisas que a gente vê também de vídeos sobre a construção das radionovelas do passado. Enfim, é para ilustrar justamente isso.
eu fiz esse paralelo com a conversa que eu tive com o Marão, porque ele me falou dessa dificuldade da criação do som diegético também para os cursos de animação. E eu queria perguntar ao Eduardo e a Carol esse desafio de criar em casa, durante a quarentena, esses sons. Houve buscas de bancos de sons ou algo do tipo, ou vocês criaram tudo do zero? Como é, até uma curiosidade minha, como é lidar com essa possibilidade de poder localizar um som? Que eu já ouvi até um papo uma vez, o Pablo Vilaça me falou que quando ele fez o curta, havia 500 sons diferentes de tirar uma espada do coldre. E aí, assim, como é escolher o som ideal para a construção de um curta de animação? Comece, Carol. Eu acho que depois eu jogo para o maratonista, assim, você fala de uma maneira mais geral e eu... Eu acho que a dificuldade aí para achar o som, né, o foley ideal, o desenho de som ideal para animação, tá muito em achar algo que seja convincente, né, e que combine com aquilo. E aí eu acho que essa é a dificuldade. No caso do Marão, eu acho que eu não vi a morte, eu não estava morando em Salvador em 2016, mas eu acho que não é só a dificuldade na animação, acho que no audiovisual em si, principalmente no live action, acho que vai ficar muito mais difícil a gente fazer um desenho de som. Eu tive uma experiência de fazer um curta-metragem na época de faculdade, onde a gente não fez som direto, e aí o som ficou para ser desenhado, né, depois por um colega da faculdade. Ficou legal, mas é muito mais difícil dentro do live action, eu vejo dessa forma, porque a gente tem uma noção, né, daquilo que a gente está vendo, de como é o som, de como ele soa. Eu acho muito mais difícil encaixar, sabe, as coisas, do que na animação. A animação, ela tem ele é lúdico, né? Então a gente consegue ter mais espaço para estar viajando, tem esse espaço. Já no caso do maratonista, que eu falei aqui que a gente começou fazendo a partir de ilustrações, né, que vinha documentando o período da quarentena, mas o processo de animação em si, de produção, ele foi num esquema bem gincana mesmo. A gente virou 2 noites, assim. No mês de abril era feriado de Tiradentes, eu acredito. E aí, eu acho que não houve esse tempo da pesquisa, né, Eduardo? Eduardo foi inventando na hora. Então, Enquanto eu animava. eu costumo sempre falar em outros festivais também, a gente sempre traz isso em pauta, que durante a quarentena, né, a gente enfrentava, pelo menos eu e aí Carol também, e quando eu fui falando sobre isso, mais gente ia se identificando, mas assim, eu tinha picos de criatividade e semanas que eu não produzia absolutamente nada. Então, assim, eu sempre brinco com Carol que o maratonista surgiu de um pico de criatividade meu e dela. E que foram 48 horas, assim, sequenciadas para dar luz a ele, sabe? E isso é até surreal de falar, né? De você tirar um filme do primeiro rascunho do roteiro até a última montagem do que vai entrar ou não entrar em 48 horas é surreal. Mas, assim, cara, uma coisa interessante sobre a quarentena é que, e eu fiz um outro curta de quarentena para um trabalho de faculdade também, é que condensar a ficha técnica a uma pessoa só te deixa multifacetado, né, dentro daquela gincana que é o audiovisual, né, que a gente divide em várias funções e que cada um tem sua expertise, enfim. E aí quando você traz para um curta caseiro, como foi o maratonista e como tem sido esses curtas, como você mesmo falou, João, de apartamento e tal, uma coisa muito mais introspectiva, né? Você condensa a ficha técnica a uma pessoa só. E aí, foi a minha primeira experiência com desenho de som. Eu lembro que eu fiz alguns testes durante a noite, não, durante o dia, né? E tem ruídos que você não consegue controlar, né? De vizinho, de família e tudo mais. Então, a parte de áudio do maratonista foi toda feita de madrugada. Então, desligar a geladeira, desligar tudo, fechar todas as portas, janelas e tentar gravar todos os sons daquilo que você está vendo.
quanto a teste, a gente realmente não houve esse teste do que caberia melhor, mas eu comecei a priorizar as nuances do filme. Por quê? Porque quando eu estava escrevendo o Maratonista, e aí junto com Carol também ali debatendo, a gente não queria que soasse tão melancólico ou tão triste e tão, sei lá, tão desesperançoso assim, sabe? Porque a notícia que a gente já estava recebendo naquele momento era muito gritante, né? Era um aumento de morte que triplicavam, quadriplicavam por dia. Então eu fui priorizando também dentro do som direto, para além da trilha, sons que conseguissem trazer nuances de um lado cômico também, sabe? De que as pessoas não encarassem o filme também de uma forma triste, né? Que era um momento triste. Então, eu comecei a priorizar também dentro do que eu estava vendo da animação, quando o Carol me mandava as cenas e tal, eu também comecei a pensar nisso, né? Priorizar esse lado esse equilíbrio, dizendo assim. E aí isso também influenciou na dublagem, influenciou na própria trilha, em como a gente terminaria o curta, né? E, enfim, é isso. Perguntando agora ao Breno e também ao Marvin, o Breno fez uma divisão bem pertinente do que ele falaria e do que o Marvin falaria. Eu queria continuar nessa divisão, acho que é uma estrutura legal de levar o debate para frente. Breno, poeta, você participa de diversos meios de divulgação da sua arte, e a criação, obviamente, o texto de Tempo de Pipa, ele é um texto introspectivo, é um texto pessoal seu, um texto íntimo da sua vida. Então, assim, transmitir isso para o papel, ele é uma forma sua de criação. A partir do momento que você se posiciona em frente a uma câmera e passa a captar emoções faciais, passa a captar emoções corporais, passa a funcionar como um ator também, dentro de um roteiro que você mesmo escreveu. Houve uma barreira quando você finalmente pôde se posicionar em frente a Marvin, ouviu a ação e continuou? E aí, pegando essa mesma pergunta e adicionando um pouco da questão técnica, Marvin, e também a questão de criação, não somente técnica, mas de criação emocional. Você estava presente junto com a Suede, as imagens foram gravadas em locais diferentes, como você mesmo falou, porém, a montagem do cinema no final une isso. Aí eu queria te perguntar também, Marvin, a criação lá na Suarana, em Cachoeira, das imagens, durante a captação, você teve desafios nesse sentido? Porque eu vejo que o filme ele é muito líquido, vamos colocar assim. A câmera é muito fluida, né? Ela sai de ambientes, ela pega o Breno em certos momentos, pega a Suede em outros locais, e aí assim você vai construindo essa linguagem de acordo com o que Breno está declamando. E aí eu queria te perguntar essa união entre as duas forças, a força da direção de cinema e a força da criação textual. Aí pode começar, Breno, se você preferir. Então, começando a primeira pergunta, né, que foi direcionada a mim, a poesia, para mim, ela é muito emocional, né, no sentido de que vem de dentro, né, no sentido do alívio, porque a arte, para mim, é nesse sentido, sabe? As coisas não tem como me separar da arte ou da poesia. Eu vivo ela dia a dia na minha mente, e eu olho para uma coisa, já penso um verso. As situações, para mim, também são uma forma de escrita. A forma de ver também é uma forma de escrever. Não necessariamente eu preciso colocar num papel ou mostrar para alguém. Enfim, já relacionado ao lance técnico, né, que é de frente para a câmera, então foi uma das primeiras vezes que fiz isso. Eu já havia feito isso, de ter uma câmera, mas não foi tão formal assim, entende? E aí houve uma timidez, um pouco de timidez da minha parte, mas eu consegui fluir e foi ótimo. A minha poesia é muito sincera, eu costumo dizer isso, que ela sou eu, então ela é muito sincera, e o que as câmeras captaram
naquele momento, era poesia nua mesmo. Era poesia, era Tempo de Pipa sendo recitada por uma boca, mas o que eu quero dizer é que ela era eu mesmo, sabe? Sem maquiagem, sem nada. E é isso. É por aí. A gente teve um processo bem bacana também, porque assim, a gente não teve uma pessoa só fazendo a fotografia do filme, né? A gente teve 3 pessoas, que é o Tiankli, o Gabriel Moreno e o Jomar. Então, a gente também teve esse direcionamento, né? Breno também, além de ter roteirizado, escrito a poesia, então a gente trampou junto na produção do filme, na direção, né? Dando esse direcionamento justamente para essas pessoas. Até porque, por exemplo, teve imagens que foram muito o Breno que fez, junto com o Gabriel e a Suede, aí teve outras que eu fiz com outra galera, então a gente teve essa separação assim, de direções por partes, e depois a gente reuniu todo esse material e fomos construindo assim, mas no geral foi um processo bem tranquilo e bem bacana assim, né? Porque a gente já é amigo, então querendo ou não a gente já está um pouco mais íntimo assim, né? Com os outros, tanto eu e Breno quanto a galera que estava envolvida na parte técnica também. É óbvio, né, que tem esse nervosismo, tem essa coisa assim da meia formalidade, né, para a gente assim do corta, a doação e tal, mas era tudo tão verdadeiro e tudo tão na vontade, sabe, de expressar isso, de colocar isso para o mundo, porque inicialmente o nosso principal objetivo era colocar isso no YouTube, né, para que as pessoas que estão ao redor da gente, né, para as pessoas de Sussuarana, para as pessoas de Cachoeira que nos acompanham, que têm vivências parecidas, pudessem assistir, se ver e consumir isso, divulgar isso para outras pessoas, que a gente foi fazendo muito pensando nesse sentido, assim, aí a coisa fluiu tranquilamente. A gente não se apegou também tanto assim àquela grande técnica do tipo, óbvio, né, que a gente se atentava a coisas como iluminação, como a forma que iria captar o áudio, a forma como cada plano viria atrás do outro, a forma como isso seria montado. Mas eu acho que a gente foi muito mais pela emoção e pelo calor do momento do que a gente ia fazendo ali, tipo, na hora, a gente foi buscando locações, por exemplo, nos dias, né, a gente chegou no bairro que Breno morava aqui em Cachoeira, a gente conseguiu uma laje, a gente pediu autorização, a gente foi lá, mas assim, era uma locação que ela não estava prevista, e a gente conseguiu, a gente foi fazendo esse processo criativo também muito na hora, já estava tudo meio na cabeça, mas a gente foi meio que levando e adaptando muitas das possibilidades que foram surgindo, assim. E Sussuarana ele já estava em casa, né? Então ele e Jomar, né, souberam direcionar bem essa questão por lá. Mas nosso processo foi compartilhado dessa forma, assim. Jorge, da mesma forma, novamente eu puxo um gancho do que o Breno falou e levo para o Neo de Bar. São filmes que se dialogam bastante nesse sentido de arte. E aí o Breno falou que a arte dele é ele. O que ele escreve o representa, e é muito interessante poder levar isso para o Neo de Bar, porque aquelas pessoas, aqueles garotos, aquelas meninas, aquelas mulheres e homens, eles têm naquela arte deles o que os representa também. Na sua fala inicial, você trouxe uma coisa que eu achei bem pertinente de citar novamente, que é esse clichê baiano da alegria, da recepção, em que, apesar de ter isso, as famílias te receberam assim, e o filme ele acaba não resvalando para uma ideia tão romantizada do que é aquilo, tanto que não há um apelo assim para diálogos, não há um apelo tão forte para falas sobre dificuldades. Está tudo evidente do como é difícil aquelas pessoas. Há um momento que eu acho de uma ternura imensa, que é quando Yuri e Ingrid estão almoçando no ponto de ônibus e ele adormece no ônibus porque Paripe para o TCA é muito longe. Então, assim, é uma distância muito longe mesmo. Então, assim, acontece essa dificuldade mesmo. Tem que desmembrar com escola, tem que ter essa rotina dividida. E aí eu queria, Felipe, para te perguntar sobre essa estrutura do filme, em não usar tanto talking heads, né, tanto cabeças falantes, para trazer essa impressão, e usar as imagens mesmo, a imagem de Yuri tocando na laje da casa dele enquanto ele estuda para o teste que vai ter,
isso rima com ele na Europa, tocando para aquela plateia, sendo aplaudido, e toda aquela brasilidade que é colocada naquele momento, ele falando com a família via celular, a torcida do Bahia em Paris, trazendo aquilo, sabe? Então, assim, eu queria te perguntar sobre essa questão emocional do filme, sem precisar utilizar estruturas tão convencionais do documentário, como cabeças falantes ou imagens de arquivo. O filme ele não é um documentário sobre Neo Gibá, a história da Neo Gibá, é um filme sobre aquele momento deles. Isso que é o mais Sim. importante, assim. Queria abordar um pouco disso com você, Jorge, por favor. Sim, obrigado. Sim, a gente tentou justamente não cair justamente nos clichês, não, porque é verdade que muitos dos garotos não falam, tem cotidiano violentos, tem amigos que morreram, então muito falar uma coisa mais truculenta, não da violência nas periferias de Salvador, histórias de droga, de morte, sobretudo de violência, né? Mas a gente justamente quis falar de sentir essas dificuldades, não, para justamente esse menino que tem que comer no ponto de ônibus, pegar 2 horas de ônibus de Paris com trânsito para chegar no TCA, que não tem como ensaiar, porque tem que sair as chuvas, a enchente, outra falta de dinheiro, então, mas essas dificuldades de um modo mais sutil, não? Que tudo, porque essa violência, tudo você sente no plano, você não precisa de tiro, etc, não? Acho que você sente tudo isso. Então a gente realmente tentou de novo fazer uma coisa bem mais íntima, bem mais delicada, não, mais sutil, em vez de uma coisa bem explicativa, cair nos lugares comuns, não, e tentar fazer uma coisa realmente humana e deixar espaço para a música, não? Por isso música o filme está cheio de música e o poder transformado da música, que você seja branco, amarelo, negro, cor que seja, de onde você seja, uma coisa que transcende tudo, como a poesia também, né? Vai além dessas divisões sociais, raciais, culturais, né? E esses meninos da periferia da Bahia, o público em Paris, em Milano, chorando, dançando, escutando a música deles, não tem uma coisa que além disso, não, quase espiritual, não, da espiritual da música, não? Então a gente quis tocar isso e não cair no lado explicativo, informativo e sensacionalista do documentário, os garotos pobres que tocam música clássica, né? E que além disso, não, são garotos como outros garotos, não? E junto, não? E que a música abre um espaço para eles, claro. Mas então acho que a gente tentou realmente ir nessa direção. O Multi, a gente está com 50 minutos de conversa. Acho que pode fazer agora uma pergunta final para cada pessoa, para cada filme direcionado assim. Eu tinha, claro que a gente pode ultrapassar um pouco, não é algo fixo de 1 hora, né? Tranquilo. Eu queria perguntar um pouco ao Eduardo e a Carol sobre a questão da animação na Bahia, a animação no Brasil. A gente tem aqui na Bahia, me vem à mente, obviamente, Chico Liberato, me vem à mente o Henrique Duarte com o Orim, e outras pessoas que também estão nesse meio. Claro que o Chico é de uma geração inicial da animação aqui. Vocês dois representam uma nova geração dessa animação, desse mercado, desses artistas dentro da criação do cinema de animação na Bahia. Vocês podem abordar um pouco dessa dificuldade dentro desse mercado aqui na Bahia? Há algum sentido de Nordeste ter uma diferenciação para outras regiões? No geral, a dificuldade para ser um animador hoje, no ponto de vista de vocês, qual é? Eu acho que eu vou começar aqui respondendo. Falando no sentido geral, obviamente, quando a gente fala de audiovisual, eu acho que
não tecnicamente, mas em acesso a equipamentos e a verbas, recursos financeiros. O Nordeste ele ainda fica muito atrás da região Nordeste, da região Sudeste do Brasil, em questão de desenvolvimento mesmo, né? A maioria dos investimentos, quando chegam, estão ali, os recursos. As pessoas que aqui se formam, né? E que se formam com dificuldade, porque a gente não tem, na região Nordeste, muitos cursos voltados para a área de animação. Eu mesmo sou formada em audiovisual, na Unijorge, e fiz o curso, mas já fazendo trabalho de animação. Eu comecei com animação stop motion. Na época, 2013, quando eu mudei para 2011, quando eu mudei para Salvador, ainda era um pouco, eu posso dizer que escasso, assim, eu não via tanta movimentação desse mercado. Eu acho que, com o passar dos anos, foi melhorando muito, né, a situação, por questão de desenvolvimento mesmo de software livres. A gente hoje tem o Blender, que é um software livre de animação que vem avançando muito no mercado e ganhando espaço, ele é uma tendência. E aí essa questão de produzir a animação, ela tem se tornado mais acessível nesse sentido, né? A questão de software, espaços universitários aqui na Bahia que vem ganhando, né? Vem surgindo e ganhando espaço. No caso da UFBA tem o Mirá, a UNEB tem um pessoal que organiza o Escotilha, que era um evento de animação, e aí esses grupos, essas extensões, elas vão formando esse mercado de animação na Bahia. E aí tem os estudantes que são do meio artístico, tanto de audiovisual, jornalismo, comunicação, arte, design. Essas pessoas, elas vão criando as suas oportunidades, né? Como eu falei logo no começo desse debate, a pandemia, ela querendo ou não, ela trouxe benefícios para o mercado de animação local a partir do momento que se permite esse trabalho remoto. Então, existem muitos profissionais que estão começando a ficar, né, na nossa região Nordeste, não estão evadindo da região, porque conseguem, né, a partir daqui, estar trabalhando, prestando serviço para outros estúdios na região Sul e Sudeste, estúdios internacionais. E também tem essa questão da galera estar com a energia muito forte, assim, dessa produção, de se juntar. A animação na Bahia, ela está ganhando força muito pela força dos próprios animadores, dos artistas que querem se unir, querem fazer as coisas acontecer, né? A gente mesmo tem o Mandioca Studio, que era 4 pessoas em abril, quando começou para fazer um curta, e aí hoje a gente está com 12 pessoas, e as pessoas vêm trabalhando de forma muito independente, com nenhum recurso, né? A gente fez o maratonista ele vem, ele nasce, ele tem essa construção quanto o documental de quarentena, de ilustrações minhas, mas ele se torna um curta de animação a partir do momento que eu e Eduardo, junto com esse grupo, a gente quer ter verba para poder pagar a consultoria de roteiro de norma, que é outro curta-metragem. E aí a gente não consegue essa verba, mas consegue todo um caminho com esse curta-metragem. E aí esses grupos, eles criam suas próprias oportunidades. E aí a dificuldade está em torno da questão do investimento financeiro, né? O audiovisual sofre, a animação ela sofre muito mais, porque ela é muito mais cara, as pessoas elas passam muito mais tempo, né? Hoje, se eu gravo um vídeo hoje, segunda-feira, eu já consigo ter ele editado. A animação não, hoje a gente faz o rascunho de um personagem, semana que vem a gente continua fazendo esse rascunho, e aí, quem sabe, daqui a um mês a gente consegue finalizar esse personagem. E aí, trabalhando nessa pré-produção, a gente está há aproximadamente 8 meses trabalhando na pré-produção de um curta-metragem. Então, isso requer muito tempo e muita dedicação. As pessoas estão fomentando e estão dando caminho, estão seguindo o caminho, né, que Chico Liberato começou há 30, 40, 50 anos atrás. Eu tenho muita fé de que a gente consiga ter mais força, né? Eu acho que a Carol foi bem completa aí na resposta dela. Eu iniciei meu caminho assim na animação como maratonista. Antes disso, eu já escrevia, né, enfim, para o live action, faculdade e tudo mais. Mas Carol acabou
me colocando muito nessa área de animação, e o Maratonista foi uma ótima porta de entrada, porque ele é totalmente o oposto dos caminhos que a gente traça em uma animação, porque é tudo muito demorado, muito... Tudo há um protocolo muito grande, porque a gente precisa trabalhar muito nos personagens, a gente precisa trabalhar nas formas dele, no giro deles, então é tudo muito grande. E aí eu trago um pouco do que a gente fala muito no... E aí Marvin vai entender, Breno, até o George Walker, que é a questão do cinema de guerrilha, né? Que a gente fala que é câmera na mão e a gente junta nossos amigos e vai gravar. Na animação é 10 vezes mais difícil, porque realmente é muito tempo trabalhando e você precisa, às vezes, colocar na sua cabeça que não vai ter um retorno, e isso também é meio doloroso, porque você está ali trabalhando arduamente e sabe que o valor que vão te pagar por aquele trabalho, que às vezes é nenhum, é muito baixo. Então, a sua hora de trabalho acaba não compensando o que você está ganhando, sabe, de retorno. Então, realmente, é você ter uma força de vontade naquilo e persistir, porque é isso. Carol citou Norma, que é o curta que a gente está trabalhando há 8 meses agora, e aí eu falo de 8 meses que a gente pegou o Mandioca Studio, porque Carol trabalha nesse curta dela há muito mais tempo, e desenvolvimento de roteiro e a parte de pré-produção, que é enorme na animação. E é isso. Eu acho que quando eu falo nas minhas redes sociais ou com Carol em reuniões, o que seja, sobre a receptividade que a gente teve do Maratonista, foi algo que foi muito encorajador para a gente continuar fazendo, sabe? Porque a gente não tem aquele retorno financeiro, então só um compartilhamento, às vezes, tipo, já dá um engajamento naquilo, e a gente que é estudante, o Marvin, eu já conheço de outros trabalhos dele também, que eu sou fã, a gente usa muito desse engajamento de rede social, sabe? Então é algo que acaba encorajando a gente a continuar fazendo. O Maratonista de Quarentena, ele surge como uma tentativa de um recurso financeiro para investir no roteiro de Norma, mas que acaba trazendo uma visibilidade enorme para o nosso coletivo, e que a gente teve a oportunidade de apresentar ele em vários festivais do Brasil e ouvir das outras pessoas também sobre o campo de animação dos outros estados, né? Então é uma troca que vai contemplando a gente, e ao mesmo tempo a gente vai vendo o quão é diferente o que a gente tem que passar aqui no mercado, falando de Salvador, Bahia. Então, tem sido também bem interessante perceber, né, essa diferença. E quando você fala de dificuldade, é bem isso que Carol falou. São vários percalços aí rolando no momento. Eduardo citou os coletivos, citou as atividades, e eu queria perguntar a Breno e a Marvi sobre isso também. Breno, você é cofundador do coletivo Descalço e do Barnabu, e quando eu citei o Sarau da Onça, você demonstrou que já conhecia. Eu moro no Cabula, então assim, a região do Beiru é próximo. Eu sei que existe esse movimento com o Vinícius Elisiário e outras pessoas da área de cinema e também de poesia na região. A Suarana eu não conheço tão bem, apesar de ter pessoas, amigos que moram lá, e esqueci também essa movimentação nesse sentido. Breno, você pode falar um pouco sobre esses coletivos, o seu trabalho com o desenvolvimento de poesia com essa equipe, e também de outras expressões além da poesia? Então, já falando sobre o Sarau da Onça, eu conheço, sou cria, né? Inclusive, o Sarau da Onça foi o que me incentivou também a estar nesse mundo da poesia, né? A poder me explicar com minhas palavras através da poesia. E é isso. Pelo Beiru, eu acho que eu conheço, tem uma biblioteca comunitária também, Leferinas. Essa região daqui da periferia, ali Tancredo Neves, Cabula, Sussuarana, Mata Escura, há muitos coletivos, há muitos jovens, né, tentando se unir para
combater todas as opressões que vivem no dia a dia. Já sobre o coletivo Pé Descalço, eu cofundei o coletivo Pé Descalço, sou idealizador. Isso foi um projeto de 2017. A gente iniciou em meados de 2017, quando eu tive a ideia de unir também, né, como eu tive outras referências próximas a mim, de unir essa galera mesmo da favela que anda comigo, que tem interesse na arte. Então eu fiz a proposta assim bem na minha mesmo, né? Vamos criar uma coisa, vamos se juntar para fazer isso, vamos se juntar para fazer aquilo. E aí eu tive a oportunidade de ter o contato com esses jovens, a galera daqui próxima a mim, de mais perto, mais próximo. E aí a gente foi pro ônibus recitar. Eu passei uns 2 anos da minha vida recitando nos ônibus aqui de Salvador. Conheço Salvador aí de ponta a ponta através dos buzu, né? E aí a poesia entra, né, na minha vida também dessa forma. A partir desse contato com o ônibus, com a rua, né, mais ampla, né, eu conheci outras pessoas que também se envolviam faziam parte desse movimento, e aí eu pude ampliar meus convites, expandir o convite. E aí fui convidando mais uma galera que trampava dava aula de capoeira, eu fazia dança. E aí eu fui chamando, convidei, e a gente criou, no meados de 2017, o coletivo Pé Descalço, que está até hoje aí fazendo trabalhos. A gente já foi já foi entrevistado em canais do YouTube daqui da Bahia. A gente foi pro A Tarde também, já saí na capa do jornal A Tarde. A gente fez uma matéria para eles. E é isso aí, o movimento da poesia cresceu muito mesmo. Eu sempre respeitei, sempre respeito as pessoas que vieram antes de mim na poesia, e eu sou fruto deles, né? Eu costumo dizer que eu sou fruto e sou árvore também, né? E é isso, estou aí até hoje na poesia. Daqui para frente também vai ser a mesma coisa. Bom ouvir isso. Marvin, a partir do convite que Breno te fez para encarar, para juntar forças nesse projeto, você sentiu, qual foi o calor no peito que você sentiu, assim, frio na barriga de encarar um projeto, de trazer, de captar a música, captar a arte, captar a letra, colocar isso em película, para usar um termo romântico, mas colocar isso em digital, né? Como foi isso para você passar por isso? Assim, eu não te perguntei isso antes, porque eu queria realmente contextualizar toda a história do projeto. Então, na verdade, ter essa responsabilidade, né? Porque assim, eu acho que quando eu trabalho com um amigo, eu fico mais nervoso do que quando eu trabalho com pessoas que eu não tenho nenhuma intimidade, assim. E aí eu sou muito fã e amigo de Breno e de Suede, né? E eles já chegaram para mim praticamente com o projeto pronto, assim. Foi um presente, Tempo de Pipa. E aí, voltando a uma coisa que os meninos falaram mais cedo, a gente, né, tava muito com essa preocupação de como colocar isso para o mundo logo. E aí a gente pensou logo nessas estratégias de divulgação, de colocar na internet. Era aquele momento que aí, pós-Tempo de Pipa, tava todo mundo já em isolamento, então todo mundo passando por essa onda toda e a gente produzindo, né? A gente tinha pegado essas imagens de arquivo que já estavam guardadas e a gente falou assim, poxa, eu acho que esse é o momento, assim, sabe, da gente pegar isso aqui que é massa, colocar para o mundo, para as pessoas que a gente está sentindo saudade. As coisas continuam acontecendo, né? Mesmo a gente estando no período de pandemia. Então, passar isso para a película, na verdade, a maior preocupação foi essa responsabilidade da gente colocar isso na ilha e pensar assim, será que Breno vão curtir isso aqui que a gente está fazendo, sabe? Será que depois... Porque eu acho que o principal aval é dessas pessoas, né, que estão dando a cara, que estão dando a voz ali também nesse sentido do cantado, da poesia, da gente enquanto olhar estético, técnico, né, de colocar isso em película, mas desse conjunto da obra ser muito bom para a gente, mas ser muito bom para eles também, para que tudo isso chegue para o nosso público, né, para os nossos amigos, para as pessoas que a gente queria que visse isso, ficasse da melhor forma assim. Então, para mim foi relativamente tranquilo, mas a preocupação maior foi isso que eu falei. Assim, acho que trabalhar com amigo,
para mim, eu tenho uma responsabilidade maior do que trabalhar com pessoas que eu não tenho tanto conhecimento, assim, porque a gente conhece muito a trajetória de um do outro, né? A gente sabe muito o que cada um almeja. Então, a gente tem sempre essa preocupação de fazer o melhor também para a gente, assim. Jorge, você falou um detalhe na tua fala anterior que me captou a atenção, assim, que foi justamente como se aproximar daquelas pessoas. Eu não quero repetir a pergunta, apesar de soar semelhante, porém, no contato com o Ricardo Castro, que é o maestro da Neo Gibá, e a construção da história entre você e o Sérgio, e a construção desse roteiro, a divisão dessas abordagens, para finalmente ter as imagens reunidas e sentar na montagem para criar toda a mensagem que o filme vai trazer. A minha pergunta é sobre essa tríade, né? Porque você, o Sérgio e o Ricardo, que é o maestro daquelas pessoas, é quem dirige aquelas pessoas também. Eu não diria que ele é um dos que dirige o filme, não é isso, mas ele está dirigindo aquela ação que vocês estão dirigindo. Aí eu queria te perguntar como foi esse diálogo de vocês dois, co-diretores, vocês, Sérgio, com o maestro Ricardo Castro, para gerar essa linguagem, para conseguir alcançar essas imagens e como se aproximar disso. É claro que o Ricardo estava presente somente nas cenas das viagens e lá no teatro. Ele não estava quando vocês visitaram os irmãos Yuri e Ingrid, porém ele também teve, né, essa junção com vocês de olhares. Como foi essa união de 3 diálogos para a construção do filme? Sim. Bom, com o Ricardo, ele foi muito elegante, ou seja, a gente, claro, é a orquestra, ele é o criador do programa Neo Gibá, o maestro da orquestra, então, claro que ele queria ter um olhar sobre o filme, que a gente estava fazendo, mas a gente fez o filme com toda a liberdade, não? Ele deixou a gente filmar como a gente queria, a gente escolheu nosso personagem, tudo foi escolhas de Sérgio, minha e da produtora, Cláudia. Então, a gente realmente fez o filme. Ele foi um dos personagens, mas a gente fez... Ou seja, não, ele não dirigiu o filme. Ou seja, não, você tem que filmar isso e não isso. Não. Ele, às vezes, sugeria, tá, mas todas as escolhas, o jeito que a gente filmou, como a gente filmou, o jeito que o filme foi construído foi nosso, né? A gente aproveitou essa turnê que, claro, eles fizeram na Europa com a orquestra para fazer parte do filme dessa turnê, não? Foi uma escolha que a gente fez também, mas ele foi realmente muito elegante, muito legal como parceiro, não, nas entrevistas e dando nosso espaço, não, como cineastas e tranquilamente para justamente a gente não era um filme publicitário sobre o Neo Gibá, era muito claro, era um filme, um olhar sobre isso, sobre o Neo Gibá, sobre a música e essas crianças, olhar de nós, os diretores, não era uma reportagem, mas não era um filme publicitário, era um documentário de criação. Então, claro, com poucos recursos, a gente teve que fazer. A gente primeiro queríamos fazer o filme sem entrevistas, mas não temos material suficiente, então a gente colocamos algumas entrevistas, poucas, mas para ao menos dar um contexto do filme, contexto do Neo Gibá. Mas não foi um filme de publicidade nem de reportagem sobre, que legal, Neo Gibá, né? Justamente a gente realmente queria evitar esse eixo, né? Então, isso foi muito legal. E com o Sérgio foi muito natural. A gente já tinha escrito roteiro juntos, tinha uma amizade, uma relação muito tranquila, muito natural. Então, a gente realmente fez o filme juntos. Algumas coisas ele filmou sozinho, ele filmou sozinho, mas depois tudo montagem, eu fiz um pouquinho mais de montagem, mas a concepção, o jeito de fazer o roteiro, a gente fizemos juntos, que a gente realmente fez juntos, sim, com muita fluidez, não? Sim, que às vezes não acontece, não, mas realmente aconteceu com muita fluidez e muita naturalidade. Então, foi um processo realmente muito bonito e legal. Ô Jorge, e só para fechar, na montagem, obviamente tendo os desafios de escolher o instrumento, escolher uma cena de uma ópera, de uma música dentro da orquestra, de uma execução dentro daquela orquestra,
Na montagem, vocês tiveram alguma dificuldade nesse sentido do foco em qual instrumento específico? Eu perguntei inicialmente sobre dessa ideia do Ricardo ter esse Sim. olhar, justamente por isso, já que os instrumentos poderiam gerar alguma dificuldade assim para captação de qual seria cinematograficamente o melhor instrumento para definir aqueles momentos filmados. Passou por você essa Claro. dificuldade no momento? Bom, foi difícil porque a gente, como eu te falei, era uma equipe, a gente tinha 2 câmeras, não tinha, quando você filma na orquestra, tem que ter muitas câmeras, 5, 6 câmeras, para ter o plano geral, plano sobre os instrumentos solistas, para filmar um concerto, não? Mas a gente não, tinha 2 câmeras atualmente, então a gente, sinceramente, tentou focalizar nossos personagens, não? Porque a gente, no início, era Yuri, temos 2 outros personagens que talvez a gente, no início, íamos seguir, finalmente a gente escolheu Yuri, mas depois, no montagem, a gente teve que realmente fazer de magia, não pegar um plano por aqui, por cá, em outro concerto, fazer truques para dar a impressão do montagem seja vivo e interessante mas foi um trabalho longo, sim, um trabalho bem longo, bem delicado de montagem, sobretudo esses momentos musicais, não, para que sejam vibrantes, vivos e não com poucos recursos, não? Porque se você tem 5 câmeras filmando, tá tudo bem, então você sabe onde cortar, apaga aqui, mas a gente não tinha essa configuração de produção, então. Mas bom, eu adoro montar também, a montadora Juliana, que é Juliana Guanais, que é baiana, fez um trabalho incrível também. Então foi um processo longo a montagem, assim. Bem mais longo que a filmagem, mas super rico, né? Super rico, que muitas vezes acontece em documentário. Então, É uma sessão, como eu falei no começo, que tem uma rima muito bonita. Assim. Eu fiquei bem feliz ao ver os 3 filmes reunidos. Quem já viu os filmes antes, o debate, enfim, quem está vendo agora essa gravação desse papo já pode saber do que eu estou falando, desse equilíbrio dos 3 filmes, da linguagem e da arte como sendo algo que sobressai nas 3 produções. E, dito isso, assim, eu queria agradecer Carol, Eduardo, Breno, Marvin, Jorge, por disponibilizar 1 hora aqui, 10, 1 hora e 20 do seu tempo de vocês nessa noite. bom, Agora obrigado é a noite, né? você. Para quem está vendo durante o dia, mas a gente gravou à noite. E obrigado mais uma vez. Pode dar as suas considerações finais e a gente pode encerrar o debate, mas, por favor, a palavra é de vocês. Eu vou começar porque a segunda pessoa que fala, ela não se apresenta, né? E aí, queria agradecer realmente ao Panorama e a todo mundo que veio acompanhando o Maratonista também. É gratificante demais ver essa receptividade positiva. Sempre quando a gente termina um curta que a gente divulga lá para os nossos amigos, ou exibe na faculdade, ou em um festival, né? É muito interessante ver as opiniões e ver como você imaginou aquela cena ou aquela parte, ou até o produto final do filme, e aí ouve a opinião de outra pessoa e você, cara, pois é, e aí você tem aquela reflexão daquilo que você nem tinha pensado enquanto autor, e isso atingiu a pessoa de outra forma. Porque cinema é isso, né? Atingir as pessoas de formas diferentes. Cada um vai usar o seu repertório e vai fazer daquela informação, usar daquilo da melhor maneira enfim, fazer a sua fruição, né, da melhor maneira também. E eu queria agradecer bastante. Eu e Carol, a gente estava conversando outro dia, nas últimas edições do Panorama a gente foi junto assistir, então para a gente é de extrema, é um momento bastante precioso, né? A gente poder agora partilhar, né, uma mesa de debate apresentando um filme nosso. É, e só agradecer mesmo, agradecer ao Panorama, agradecer aos outros festivais também que tiveram um carinho enorme com a gente, as pessoas que comentam nas nossas redes sociais, ao Mandioca Studio, que está aí ficando cada vez mais forte, e a gente continua no nosso ambiente ali de criação e de cartaz, e de todo mundo soltar uma ideia de roteiro e a gente tentar desenvolver assim no como guerrilha mesmo. E é isso. Eu acho que eu encerro aqui. Obrigado, João Paulo, também. Já fiz oficina com você,
de crítica, então também é uma construção que durante esse tempo eu fui amadurecendo também. Suas reflexões são bem pertinentes. E é isso. Olha, faço das palavras de Eduardo as minhas, ele falou praticamente tudo. Eu tenho muito a agradecer pelo festival, né? Panorama é muito importante para o circuito de audiovisual da Bahia e do Brasil. E são esses festivais que estão aí estimulando, não só formando o público, né, para o cinema independente, para o cinema nacional, mas também é responsável pela formação e pelo despertar do olhar das pessoas para essa profissão, para trabalhar com essa arte. Eu hoje trabalho com animação graças a um outro festival de animação que eu assisti. Então, é muito importante. E eu espero que, enfim, o Panorama tenha aí vida longa. Você falar para o sobrinho Marvel George? Então, queria agradecer também mais uma vez ao Panorama. É um festival que eu acompanho já faz tempo, né? Tem sempre a edição Cachoeira, Salvador. Então, tá presente nesse festival para mim é sempre muito muito bacana assim. Infelizmente nessa edição, né, a gente virtualmente assim, mas queria só agradecer, vida longa. Espero que todo mundo que esteja aqui tenha assistido. A partir do debate, vá lá assistir Tempo de Pipa e aos filmes que estão aqui nesse debate. E deixar um agradecimento especial só para a equipe que, junto com a gente, né, fez esse filme acontecer assim. Muito obrigado. Eu só tenho a agradecer também, por esse momento único e tão enriquecedor e precioso. É a primeira vez que eu estou, né, colocando assim um trabalho meu, estou com um trabalho meu em um evento tão grande para o cenário do cinema, né, e da arte no Brasil. Agradecer a Marvin também por ter estado comigo nesse momento de processo de criação, né, e ter construído comigo Tempo de Pipa, assim como a outra galera da equipe, né, de fotografia, Gilmar, Gabriel Moreno. Agradecer a Suede também, que ela com certeza vai assistir isso aqui. E a todos vocês que estiveram aqui também comigo, né? E é isso. Muito obrigado ao Panorama. Vida longa. Bom, eu vou seguir aqui a turma também. Tá, muito obrigado, muito legal para a gente. O filme Daniel Gibata no Panorama, não? E que concordo também que é tão importante, sobretudo nesses tempos complicados, né, da cultura do Brasil, que o Panorama até lá exista, que esses festivais de cinema existam, que o cinema no Brasil é arte no Brasil, a poesia, a música existem como arma de resistência, não, nesse momento eu acho essencial. Então acho que estou super agradecido, estou também super agradecido de conhecer vocês todos. Estou louco por ver seus filmes. Para mim é muita gratidão, não, de conhecer seus trabalhos e compartilhar entre artistas juntos. Então, João Paulo, também te agradeço, não te conheci antes, me te agradeço também te conhecer. E uma pena que a gente não esteja junto de verdade, não, com o corpo também, e para compartilhar esse momento, compartilhar nossos filmes, nossos trabalhos. Então, isso é tão importante também, mas bom, é melhor isso que a gente está aqui, então só agradeço também. Muito obrigado. Bom, eu parabenizo vocês, Carol, Eduardo, Marcos, Breno, Jorge. Estendo meu parabéns também ao Sérgio pelo trabalho, e agradeço a vocês também pela presença aqui. A vocês que estão assistindo esse debate, continue prestigiando o Panorama e, mais importante, o cinema brasileiro. Cinema baiano, vamos colocar assim, que também merece esse destaque. Obrigado pela presença e continue aí acompanhando o Panorama.
Obrigado.